Romanos 14. Verso 17 de Romanos 14, diz para nós: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, durante esses últimos 3 meses, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E na nossa série de ministrações, O Reino de Deus nós vimos diversas revelações por meio de Jesus, nos mostrando, através de suas parábolas, chaves do reino de Deus. Nos mostrando a justiça de Deus, o caráter de Deus, nos mostrando as responsabilidades que nós devemos ter, mostrando que Deus vai revelar no final os que servem e os que não servem ao Senhor. Nós praticamente cobrimos todas as parábolas, especificamente sobre o reino de Deus. Todos os momentos que Jesus disse o reino de Deus nós cobrimos através das mensagens que fizemos nesses 3 meses. E hoje estou buscando aqui uma informação pautada no apóstolo Paulo. Essa é uma direção, uma revelação sobre o reino que não nos é trazida especificamente em uma parábola de Jesus, mas em uma direção do apóstolo Paulo. Então, como nós temos começado sempre essas ministrações, imagine que você está em uma cidade movimentada, cercada por pessoas de todas as idades e origens. No meio da multidão, há um grupo de pessoas que se destacam por sua alegria e paz. Eles não estão preocupados com as coisas materiais ou com as opiniões dos outros. Em vez disso, eles estão focados em viver uma vida justa e em harmonia com os outros. Essa é a essência do reino de Deus. Romanos 14, 17 nos mostra isso. O apóstolo Paulo nos diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus se trata sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ocupa, obviamente, a centralidade temática na Bíblia e se refere ao governo de Deus sobre todas as coisas. Quando nós falamos, orando, dizendo, venha o teu reino, faça a tua vontade, nós estamos dizendo, venha o teu governo, governa sobre nós. O reino de Deus é uma realidade presente e futura. É caracterizado pela justiça, pela paz e pela alegria. E viver a essência do reino de Deus é amplamente incentivada pelo contexto bíblico. O reino de Deus não é algo que está somente no porvir. O reino de Deus já está acontecendo. Por isso que Jesus nos ensina a orar, lá em Mateus 6,10, quando os discípulos dizem, quando vocês orarem, orem assim. Uma das coisas que ele diz para fazer é, peça, venha o teu reino. Temos pedido isso ao Senhor? E quando nós estamos pedindo, venha o teu reino, nós estamos dizendo, venha o teu governo, venha o teu sistema. O desejo pelo reino de Deus deve ser algo característico daqueles que estão buscando verdadeira felicidade. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós que verdadeira felicidade não está em comida, não está em bebida, não está em coisas materiais. Quantos de nós já temos essa convicção? Quantos de nós já sabemos que um carro novo não melhorou a nossa condição interna? Uma casa nova não melhorou a nossa condição interna. O reino de Deus é muito mais do que aquilo que nós podemos ter materialmente. Felicidade não se estabelece nas coisas pequenas desta vida, nas coisas básicas. A felicidade se estabelece, sim, em coisas simples, mas com a sua plena essência no reino de Deus.
Por isso aqui nesse texto o apóstolo Paulo apresenta uma declaração poderosa sobre o reino de Deus. E ele contrasta a visão frequentemente elaborada pelos homens, uma visão materialista, com a visão do reino. E ele está dizendo: não pense que o reino é essas coisas pequenas que vocês estão buscando, comida, bebida. E ele está dizendo para nós que a verdadeira essência está em vivermos na soberania de Deus. Está em vivermos a essência do que o Senhor tem para nós. E em vez de nós nos concentrarmos em rituais externos, em práticas alimentares, que é o que ele está trazendo em todo esse capítulo, ele esclarece que o reino de Deus é caracterizado por, diga para mim, justiça, paz e alegria no Espírito. Então são essas qualidades, queridos, de natureza espiritual que nós precisamos estabelecer como base para a nossa vida. E refutar a ideia de que os aspectos superficiais da vida podem realmente nos suprir. Não pode. Por isso, a primeira coisa que ele traz para nós é que o reino de Deus é justiça. Jesus também falando sobre as bem-aventuranças, ele disse em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão satisfeitos. A justiça é algo fundamental no reino de Deus. Por isso que toda prática de injustiça que nós, que temos o Espírito Santo, realizarmos, imediatamente a luz vermelha vai acender na nossa mente, na nossa emoção. Aquele sinal, você não está indo pelo caminho certo, você não está fazendo o que é certo, sempre vem sobre aqueles que estão envolvidos com o governo de Deus, porque a justiça é fundamento do reino de Deus. O reino de Deus não é a democracia do Brasil, não é nem a democracia de Portugal. O reino de Deus também não é uma monarquia humana. Ele é o reino de Deus, o Deus que é justo, todo-poderoso. E a justiça é fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que promove a justiça e a igualdade em todas as áreas da vida. É um pilar do reino de Deus. Isso não significa apenas seguir regras, seguir leis, mas viver de acordo com a vontade de Deus. É estar alinhado com os propósitos dele. É fazer o que agrada a Deus. Por isso que lá em Atos está escrito que o nosso propósito é agradar a Deus. Por isso que a vida de um filho de Deus nitidamente se estabelece pela rotina de adoração. E a adoração a Deus não é apenas a prática da leitura bíblica, não é apenas a prática do cantar uma música gospel, não é apenas fazer um tempo de oração. A prática da adoração é uma vida genuína que se estabelece em justiça. É a ajuda ao próximo, é a empatia, é o amor, é a caridade. Todas as nossas ações nessa terra devem adorar e glorificar o nosso Deus. Por isso, queridos, viver em essência o reino de Deus implica em um compromisso com a justiça. Lembre-se sempre de perguntar se o que você está fazendo é justo. Lembre-se sempre de refletir se a maneira como você está vivendo é justa. É certo isso que eu vou fazer agora? É certo isso que eu vou falar agora? É certo a maneira como eu vou tratar o meu irmão? É certo essa maneira como eu vou falar com a minha esposa? É certo essa maneira com a qual eu vou tratar os meus filhos? É certo essa maneira, essa forma como eu vou conversar com um irmão, com uma irmã? Porque tudo isso está envolvido em justiça de Deus. Portanto, ter sede, ter fome de justiça de Deus é para aqueles que almejam a felicidade não pelas coisas materiais, mas pelas coisas mais essenciais, mais profundas, pela transformação da vida. Conversávamos essa semana na preparação para o batismo, eu e o Fidelis. Eu disse, Fidelis, quantas vezes que você já teve dinheiro? Ele falou, algumas vezes.
Quantas vezes você já conseguiu o que você queria? Algumas vezes. Isso te satisfez? Nunca. E agora como que você se sente? Feliz, completo. Em outras palavras, falamos sobre isso, não é, Fidelis? Portanto, queridos, é quando a justiça de Deus se estabelece, é quando o plano real de Deus se estabelece, que nós somos realmente preenchidos. É quando a justificação do Senhor vem sobre nós. É quando nós não temos mais que dar explicações sobre a nossa velha vida, sobre o nosso velho trajeto, sobre as nossas velhas situações, mas é quando nós podemos olhar para o diabo, para o inferno, para o mundo e para o raio que os parta e dizer: vocês não têm mais autoridade sobre mim. Os meus pecados já foram apagados. O escrito de dívida que era contrário a mim foi encravado na cruz. E eu vivo hoje debaixo, não de uma justiça própria, mas da justa justiça do Deus Todo-Poderoso. É sobre isso que estamos falando quando estamos falando sobre justiça do reino de Deus. É por isso que a justiça, característica do reino, ela promove uma disposição ou uma conduta na vida comum e que nos leva à gentileza, à graciosidade, à liberalidade, manifesta o plano de sermos justos como deveríamos ser desde sempre. Aleluia. É possuir um coração reto diante de Deus, por sermos justificados por Ele. Então, quando nós estamos falando sobre a justiça de Deus, nós não estamos apenas falando sobre um procedimento correto. Nós estamos falando sobre uma essência que Ele determina sobre nós. Não é uma essência que nós possuímos por merecimento. Não é uma essência porque alcançamos de tanto treinar, não. É uma condição imputada sobre nós. Ele nos declara justos. Por isso, o reino de Deus é justiça de Deus. Por isso que o texto bíblico, o apóstolo Paulo vai nos dizer: nós somos justiça de Deus. Que Deus colocou essa condição sobre nós. Então, é estar em conformidade com o padrão divino. Isso implica uma transformação interna. Ninguém está vivendo a justiça do reino pela religiosidade. Ninguém está vivendo a justiça do reino porque toma 12 ceias por ano, porque ora 2 horas por dia, porque lê a Bíblia. Isso é pura religiosidade, se não for pautada por verdadeira transformação interior. Aleluia. Dá vontade de ser crente, não dá, irmãos? Portanto, o reino de Deus é justiça. Mas o reino de Deus não é só a justiça. Dentre o seu tripé, o reino de Deus também é paz. Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz. E da mesma forma, Jesus vai dizer em Mateus 5, 9, que também bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus têm que ter uma característica especial. E é o quê? Ser cheio do Espírito Santo? Sim. Porque Ele é paz. Mas é termos paz. Querido, não combina ser crente e ser afoito, ser ansioso. Não combina. Quando nós estamos nesses sintomas, nós estamos nos desviando em algum aspecto. Eu já disse para vocês que, ouvindo certo pregador, ele disse: em alguns momentos eu tenho tido síndrome de ansiedade. Ele diz: mas aí eu me lembro que eu sou crente, eu tenho a Bíblia. E aí, quando eu estou nesses períodos, eu vou para a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz para nós a conexão com a paz que excede todo entendimento. Então, é sim, muitas vezes estar passando tribulação, passando problema, passando adversidade, enfrentando desafios, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu sou mais que vitorioso. Eu sei. Aleluia. Não é uma possibilidade, é a realidade estabelecida. É por isso que a essência do reino de Deus implica nesse resultado imediato: paz.
Quem recebe Jesus, imediatamente precisa começar a sentir paz. Fala com o Fidelis amanhã, no nosso momento de almoço, depois do batismo, conversa com ele. Fala, rapaz, tu vivia em paz? Não, era atordoado, tinha que tomar uma, tinha que fumar um cigarro, tinha que fazer um negócio, tinha que ir não sei aonde, e tinha que correr para lá, e tinha que correr para cá, e tinha que fazer isso, fazer aquilo, tinha que fugir de cidade, morar na outra, voltar. É assim, uma vida atordoada. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Não é, Felipe? É assim, é uma vida sem paz. Mas o dia que nós erguemos nossas mãos genuinamente para dizer, Senhor, chega de mim, eu só quero o Senhor. Naquele grande dia da conversão, do novo nascimento, não da emoção, porque também tem esse negócio, às vezes a gente ouve uma música gostosa, legal, ai, acho que hoje, ai, Senhor, eu preciso de Ti, me perdoa. Aí amanhã a gente está fazendo a mesma coisa, se der tempo de chegar amanhã, porque a gente sai e já vai fazer a mesma coisa. Mas o dia que Jesus entra na nossa vida, nós vivemos um novo nascimento. E não dá para nascer de novo e continuar igual. E aí quando a gente nasce de novo, que a gente acorda naquele novo dia, qual é a sensação que foi em nós? Nossa, estou leve. Uau! Poxa! E o Senhor vai começar a comunicar com a gente, vai começar a trabalhar em nós, e a gente vai sentir, uau, que demais! E alguém vai falar uma besteira para nós, no dia que você nascer de novo, você vai ver. Tem gente aqui que ainda não nasceu de novo? Ou alguém pode dizer, não, pastor, eu já estou vendo, glória a Deus. Mas você vai perceber, ou percebeu, que alguém falou torto com você, e você era daquele que já ia falar 3 torto com ela, e você fala assim, ah, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Porque agora você desfruta de paz. Por isso, paz é a essência do reino. É um aspecto fundamental do reino de Deus. E não significa ausência de conflitos, mas a presença de harmonia e tranquilidade. Vai ter conflito, vai ter tribulação, vai vir ataque, vai ter enfrentamento, mas você tem harmonia, você tem tranquilidade para receber aquilo e saber, não é pessoal. Não é pessoal. Minha luta é contra o inferno, não é contra essa pessoa, não é contra o chefe, não é contra o marido, contra a esposa. E aí você tem a alegria de tratar aquilo com tranquilidade, de viver essa paz que supera todas as circunstâncias e nos permite a viver em alegria com os outros, em harmonia com os outros. Quantos de nós sabemos disso? Quantos de nós talvez até vivemos isso, tínhamos antes da conversão relacionamentos todos conturbados, relacionamento conjugal era uma luta, nada tinha concordância, mas o dia que Jesus entrou, você começou a perceber que a sua comunicação atingia mais o objetivo, que o marido te entendia mais, que a esposa te compreendia mais. Os filhos começam a dizer, pai, como você mudou? Mãe, você está diferente. Irmão, como as coisas estão diferentes agora? Porque há uma paz se movendo em nós. Essa é a essência do reino, meus irmãos, e muito mais do que ficar prometendo para as pessoas que vai ter dinheiro, que vai ter carro, que é tudo banalidade, vai ficar tudo aí. É bom que tu tenha. É bom que nós tenhamos. É bom, claro que é bom. Faz parte. Mas você tem que falar para as pessoas que viver Jesus é ter paz. É o que mais as pessoas querem. Tem gente milionária, tem gente cheia de grana, e a única coisa que não tem é paz. É paz. Mas o reino de Deus é paz. É o dom do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. É o terceiro na lista. É o terceiro na lista. Percebe, queridos? Então nós precisamos viver essa essência de tranquilidade pela confiança em Deus. Chega de ser afoito. Eu estou ansioso. Ai, meu Deus. Ai, eu converso com a Laura, eu falo, Laura, filha, se cuida, filha. Porque se você continuar desse jeito, não pode falar para ela que vai no parque. A gente não pode falar, você vai no parque, filha. Você fala para a filha, amanhã ela vai fazer piquenique, ela não dorme. Tem que ter paz. E eu digo, isso no seu futuro vai te prejudicar, não é, Mirella? Prejudica. Não é, Mirella? Prejudica.
Por isso que eu já falei da Laura. Expectativa, não é ansiedade. Ah, sim. Expectativa. Expectativa tem que ser baseada em fé, não em ansiedade. Confie em Deus. Essa paz, Senhor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai fluir. Já deu tudo certo. Eu já estou salvo. O nosso pastor lá no Brasil, ele dizia, problema tem quem não tem Jesus, irmãos. Tu tem Jesus, está tudo certo. Então fique em paz. Então, essa paz, ela sugere essa relação de harmonia. Tem o significado de retorno para Deus. Quando é que nós estamos atordoados? Quando nós não estamos em relacionamento com Deus. E isso também tem a ver, a paz, tem a ver não apenas com o resgate do relacionamento com Deus, mas o relacionamento mútuo. Então a obra de Jesus, ela tem duas vertentes. Então uma que se conecta com Deus e a outra que se conecta com os nossos irmãos. A obra dele é completa para restaurar isso. Por isso que nós sempre incentivamos, tu está vivendo a vida com Cristo, tem que voltar para casa. Tem que ir lá e tem que falar, pai me perdoa, mãe me perdoa, marido me perdoa, esposa me perdoa, irmão me perdoa. Tem que fazer isso. Porque a paz com Deus gera essa necessidade. Você se lembra do filho pródigo? A primeira coisa que ele tem necessidade de fazer quando ele cai em si, diz a palavra, é voltar para casa. Eu sempre digo isso e vou dizer tantas vezes, enquanto nós estivermos juntos, de tempo em tempo, você vai ouvir eu dizendo, volta para casa, meu irmão. Volta para casa, minha irmã. Porque se tem algo para ser consertado, tem que ser consertado. Então não permita que você viva em intranquilidades, em desarmonias, porque o reino de Deus é paz. Porque primeiro nós somos reconciliados com Deus. Nós temos a sensação do favor recebido de Deus. Não merecemos, mas recebemos. Então aproveite. Usufrua disso. Quando o reino de Deus é implantado em nós por meio da nossa regeneração, Romanos 5:1 diz que a primeira coisa que acontece em nós é termos paz com Deus. Então, aquele que nós vivíamos fugindo, dizendo, não, ele vai me castigar, ele não, é Deus lá, eu aqui, você começa a dizer, quero mais de ti, quero te conhecer mais, quero saber mais quem é o Senhor. E aí quando a gente começa a querer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, nós vamos começando a sentir empatia, amor. Queridos, eu tenho algo especial na minha vida. Eu já contei para vocês que quando eu fiz aquele jejum de 40 dias, só na água, e eu buscando a presença de Deus, clamando a Deus, sabe uma das primeiras coisas que começou a acontecer em mim, assim? Um amor, assim, insuportável, entre aspas, pela minha mãe. Eu não tinha problema com a minha mãe, nenhum. Mas a questão de você estar se apresentando mais diante de Deus foi me colocando ainda mais em evidência, em perceber que ali tinha sido a primeira essência da revelação do amor divino na minha vida, e eu senti um amor tremendo por ela. E eu senti um amor tremendo pelas pessoas, pela minha casa, pela minha família, pelos meus irmãos, pela igreja. Era algo tremendo. E isso eu sentia que foi assim, externando, porque nesses 40 dias houve uma conexão minha com a igreja de uma forma extraordinária. Os irmãos sentiam o fluir de Deus, desse amor que estava acontecendo na nossa comunidade. É isso que tem que acontecer, onde o reino chega, as pessoas precisam sentir que a paz está ali, que o amor está ali. É isso que nós precisamos manifestar, principalmente num ambiente como esse, que as pessoas, se a gente fala assim, olha, Jesus te ama, olha, você precisa conhecer o evangelho, olha, elas vão negar, mas quando você chega e ela sente a paz da sua presença, que não é só sua, elas começam a se interessar por você. Elas começam a querer saber, mas por que é? Né, Ivani? Por que tu dança tanto? Por que tu canta tanto? Por que você sempre sorri? Essa é a essência do reino em manifestação, em movimento. Então, uma das marcas essenciais na vida do cristão é paz. E essa paz resulta em saúde, resulta em bem-estar, resulta em prosperidade, todas as formas de bem,
felicidade. E a verdade é que esses são os significados originais da paz. A palavra eirene, ela tem o significado de saúde. Querido, você nunca vai ser corpo tranquilo enquanto a sua alma não for tranquila. Enquanto a sua mente não for tranquila, o seu corpo vai padecer. Mas quando você tem a paz de Deus, é a eirene, não é a Irene, tá bom? É a eirene. O que você vai ter? Todas as formas de bem, bem-estar, saúde, felicidade. E o que ela gera? Paternidade. Gratidão a Deus. E por que gera paternidade? Porque Jesus disse que é isso que vai acontecer. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão, diga para ele, vive em paz, meu irmão. Aleluia. Vive em paz, querido. Faz sentido ou não? Precisamos dessa palavra ou não? A hora que sair daqui já vai ter um teste. Já vai ter um atordoamento. Só que você vai dizer, opa, lembra que nem o pregador, eu tenho a palavra. Eu tenho Jesus. Eu tenho paz. É o Espírito Santo se movendo em nós. Agora, por último, queridos, isso é tão poderoso, é tão tremendo o apóstolo Paulo ter trazido a revelação clara assim, porque o que a gente vê de religioso carrancudo e mal-humorado e não sei o quê, gente, eu sempre vejo um Jesus festivo. Eu sempre vejo... Sabe uma coisa que eu acho a pior idiotice que nós não temos como crente assim mesmo? Um ritual dançante. Todas as religiões têm. O crente não tem. Por quê? Porque principalmente o que tem procedência ali do Brasil, que veio cheio de outras influências. Por quê? Não, porque não pode. Não, porque isso não é reverência. Não, porque... Sai pra lá, seu Satanás. E o apóstolo Paulo vem e diz para nós, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É por isso que crente é pentecostal mesmo, irmão. Um verdadeiro crente é pentecostal. Ainda que ele não atribua esse nome, ele tem que sorrir, ele tem que festejar, ele tem que dançar, ele tem que celebrar. Não adianta, queridos. Eu sou tão adepto à dança, à festividade, e quando eu tinha 16 anos eu era líder de jovens. E nós estávamos fazendo um ensaio da liderança de jovem, da juventude para um congresso. E nós estávamos cantando uma música, que hoje eu não vou nem lembrar qual que é, mas estávamos cantando uma música e os irmãos doidos, assim, ó, seguravam no banco e... Eu falei, não é possível. Me deu uma ira santa. Eu sabia que o pastor estava na sala dele, lá no gabinete. Eu falei, irmão, espera um pouquinho aí. E eu estava ajudando a ensaiar. E eu subi e eu disse, pastor Abel, 80 anos na época, um pouquinho menos. E aí eu disse, pastor, ele falou, o que é, menino? Eu disse, olha ali, nós estamos com 40 jovens ali, olha a música que nós estamos cantando, não dá para cantar segurando no banco, eles querem mexer alguma coisa. Ele olhou para mim e ele já me respeitava tanto naquela época, graças a Deus, e ele disse, mas que não haja exageros. Aí eu desci correndo da sala e falei, irmãos, pode mexer o esqueleto, o pastor deixou. Está liberado, é peronomútil, mas estamos liberados. Então, queridos, entenda, nós não podemos ser carrancudos, nós não podemos ser a pessoa que está num ambiente como esse, está calor, está apertado, ok, mas glorifica, adora, sorria, e treine o seu sorriso. Coisa mais bonita que tem você sorrindo, ainda que seja banguelo, é a melhor coisa você sorrindo. Te traz liberdade, treina isso. Agora, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Vai, Gabriela, vai para outro canto. Aqui, quem nasceu assim morre em Jesus e nasce sorrindo. Porque não tem como viver a nova vida sem sorrir. Não tem como viver a vida em Cristo sem ter alegria. Não tem como dizer, eu tenho o Espírito Santo e ser carrancudo. Porque o Espírito Santo é justiça, paz e alegria. Aleluia. O reino de Deus é alegria.
Não dá para ficar aí com cara de umbigo. Para com isso. Para com isso, meus irmãos. Então nós temos aqui essa característica do reino de Deus. E não está vinculado com uma felicidade superficial, mas uma alegria profunda e duradoura que vem de saber que estamos em uma relação certa com Deus. É isso que nos faz sorrir. Estou em paz com Deus. E a dívida foi paga, meus irmãos. Quando eu estou ali na frente do computador, sentado nessa mesa aqui, eu sento aqui nessa ponta e o computador fica aqui, e a Letícia passa ali daqui a pouco na porta e fala, amor, o que está acontecendo? Pode ter certeza que eu estou olhando as planilhas. E aí eu estou assim, ó. Eu falo, por que está acontecendo o quê? O que é? O que foi? Aí ela fala assim, você está assim, ó. É porque eu estou vendo uma dívida que tem que pagar ainda. Mas quando eu vou lá e pago uma conta, ai, ufa, glória, pagou mais uma. Pagou o aluguel. Pagou. Aí você fica assim, uau. Agora, quando tem um boleto ali, você fica enrugado. Mas o que eu estou dizendo para você é de algo muito maior do que essas coisinhas aí de pagar aluguel, queridos. Eu estou dizendo para você que a vida eterna está garantida. Eu estou dizendo para você que tu tem vida em Jesus. Eu estou dizendo para você que há alegria no Espírito Santo. O escrito de dívida que era contra nós foi pago, foi encravado na cruz, então sorria. Olha aí pro seu irmão e mostra essa banguela para ele. O esse dente bonito, vamos lá, mostra o sorriso do seu irmão. Treina. A alegria do reino de Deus é uma alegria que não depende de circunstâncias externas. Então veja, boleto não pode deixar a gente com testa enrugada, meus irmãos. Porque boleto é uma situação externa. Amém? O carro que quebrou é uma situação externa. O patrão que encrespou é uma situação externa. O negócio que não deu certo é uma situação externa. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E isso não traz para nós um critério circunstancial. Ele está sempre, o reino está presente, o Senhor está em movimento em nossas vidas. Então, ainda que o dinheiro não chegou para pagar o boleto, sorria e dê glória a Deus. Vai chegar, irmão. Você sabe em quem você está crendo? Você sabe quem vive por ti? Você sabe quem paga a sua conta? Você sabe quem se responsabiliza por você? Você sabe quem decidiu te escolher? Você sabe quem decidiu te chamar para o ministério? Você sabe quem decidiu te trazer para Portugal? Você sabe quem decidiu te colocar aqui nessa nação? Sorria. Sorria. Eu sei que é mais simples falar. Porque às vezes até eu mesmo, sem tomar cuidado, vou enrugando a testa. Mas essa é a vida que nós temos que viver, queridos. Porque quem vive a essência do reino de Deus possui alegria. Então é incoerente nós o chamarmos de cristão e temos em nossos rostos a marca da amargura. Quantas pessoas que tu vê dentro das igrejas, com a bochecha caída, com o olhar caído. E aí, irmão? E aí, irmã? Glória a Deus. Aleluia. E aí, como tá? Sabe como é, né, irmão? Ô, pastor, sabe como? Empurrando com a barriga. E o sem vergonha que ainda diz, vamos indo como Deus quer. E eu digo, opa, irmão, aí não. Deus não quer você desse jeito, mas nem a pau. Deus não quer você nessa amargura. Deus não quer você nessa tristeza. Deus não quer você nessa angústia, nessa ansiedade. Deus quer ver você livre. Deus quer ver você de pé. Então a alegria proveniente do reino de Deus, ela é operada pelo Espírito, então não é circunstancial, não é boleto pago que traz sorriso no nosso rosto. Não é situação dando certa que traz sorriso no nosso rosto. Não é tudo caminhando bem que traz sorriso no nosso rosto. O que traz sorriso no nosso rosto é o Espírito Santo fluindo. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, comecem, vocês aqui, olha, comecem a se adaptar em chegar um tempo em que na sua mais profunda adoração, tu não vai mais ficar tendo só lágrima, porque a gente tem até essa mania, para adorar a Deus tu tem que chorar. Eu falava sempre para ele, amor, toda vez que tu vai orar, você já... Aí ela que enruga a testa, não precisa desse ritual. Quantas vezes a gente vai orar e já começa, Senhor, meu Deus, amantíssimo, soberaníssimo, excelentíssimo, maravilhosíssimo. Quando Jesus falou pra gente, quando tu for orar, chega diante dele e fala, Pai, olha que leveza. Pai nosso que estás no céu. Não precisa de enfeite para orar, meus irmãos.
Não precisa de enfeite para adorar a Deus. É como você é. As pessoas vão ministrar e mudam até de voz porque pegou a Bíblia e o microfone. Amados, estamos aqui nesta noite para... Aí quando termina, você vai conversar com o irmão, glória a Deus, paz do Senhor. Não é? É um leão lá em cima. Eu falo, cara, você quer enganar quem? Não precisa. Não é necessário. Não é necessário. O que é necessário é sermos tomados pela presença. E aí, do jeito que nós estivermos, na nossa natureza, em Deus, as pessoas vão sentir. As pessoas vão perceber. Então a alegria que nós temos é o resultado positivo de vivermos em alinhamento com Jesus. Estamos conectados, temos paz com Deus. Respira aí, irmãos. Olha, para quem gosta, tá vindo até um cheirinho de café agora. Eita! Aí você fala, por que, pastor? Você não gosta mais? Só às 8 da manhã, essas horas eu não quero mais não. Jesus, ele se refere a essa alegria com o fluir da água do ventre. E aí ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Eu já fiz meme para vocês de como é sentir rio de água viva no ventre, não é? Já fiz ou não fiz? São tantos. Faz de novo. Mas quem aqui, quando menino, ou até hoje, quem sabe, tá lá lavando o quintal, né? Quando a gente tinha quintal para lavar. Mas enfim, e aí você levava aquele jato de água gelada, assim, ó, friazinha, bem aqui. Já levou? Já levou? Como que você faz? Como que você fica? Fala para mim. Hã? Fala, Ana. Quando tu vai tomar um banho gelado de manhã, o Felipe falou que gosta, 5 da manhã no inverno, abre o chuveiro assim que o... só cai as pedras de gelo, os flocos de neve caem. Não, mas quando sai o jato mesmo, como que você fica? Não é, Anderson? Já tomou uma água gelada? Se tu entrar nos mares de Portugal, como tu fica? Aí chora, aí fica triste. Mas Jesus está fazendo essa referência, mostrando. A gente sente essa alegria. Todos aqui se lembraram lá da juventude, torneira, mangueira, de repente bate aquela água no seu ventre. E você ficou... Sintoma de alegria na hora. Mas Jesus está falando de algo que flui de dentro. Aleluia. Não é algo externo batendo em você. É algo fluindo aqui, ó. É aquela coisa que você fala assim, meu Deus. Não tem até aquelas pessoas que falam assim, eu tô tão feliz que eu tô até com dor de barriga. É alegria. É alegria. É alegria. Esse é o reino de Deus, meus irmãos. Esse é o reino de Deus. E tem um monte de gente ali no bar tendo que tomar uma para sentir para ir para casa ver se dorme. Esse é o reino de Deus. Você está percebendo como nós temos chaves para tocar vidas, para falar para as pessoas, mas primeiro nós temos que estar vivendo isso. Então, viver a alegria de Deus, viver o cálice de Deus, é ter deleite, é desfrutar de calmaria, é satisfação, o verdadeiro significado da alegria de Deus. É um desfrutar o contentamento. Agradeça, meu irmão. Glorifique pelo que tem, pelo que já alcançou, pelo que está vivendo. Essa alegria está diretamente vinculada à bênção, às bem-aventuranças. É significado original. É júbilo, é boa disposição, é ânimo, é contentamento de coração. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos. É isso que Deus tem para nós. Deus não tem um mero recurso para pagar boleto para nós. Deus não tem o mero conquistar um carro, uma casa, uma posição. Deus tem para você justiça, paz e alegria. E esse é o reino de Deus. Essa é a obra de Deus em nós. Então há muito mais que isso, queridos. Há mais de Deus para minha e para a sua vida.
Por isso que quem possui o reino dos céus tem características muito mais efetivas do que meros trejeitos religiosos. Ninguém me comove mais com sua religiosidade. Eu quero ver sua frutificação. Não vem me falar que tu faz, que tu realiza, que tu já fez. Deixa eu ver você agora. Quem é você agora? Cadê seu sorriso no rosto? Cadê sua disposição de amar as pessoas? Cadê sua disposição de servir com alegria, espontaneidade? Cadê? Me mostra o seu sorriso. Me mostra a sua fé no dia da aflição. Então eu vou saber que tu é crente de verdade, mas não, eu tomei ceia, dei dízimo, eu fui no culto, eu adoro, eu já sou crente, eu já fiz, eu já... Para! Adora! Adora! Vive essa essência. Eu vivo justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Console os que choram. Ame os que te odeiam. Frutifique espiritualmente. Então, queridos, Romanos 14, 17 não apenas redefine o que significa viver o reino de Deus, mas também serve como um convite para que todo crente busque uma vida mais profunda e espiritual. Quando orarem, digam, venha o teu reino. Venha o teu reino. Procure uma vida espiritual mais longe das distrações materiais. Para de se preocupar. Para de ficar correndo atrás do que não merece sua atenção. O reino de Deus é conquistado à força. Mas não é, queridos, com atitudes externas forçadas. Você vai conquistar o reino de Deus com dinheiro, com recursos, com posição. Você vai conquistar o reino de Deus com humildade, com dedicação, com amor genuíno. Então o reino ele é implantado em nós pela fé e nós não podemos merecê-lo. Não adianta você querer dizer que faz coisas e por isso você tem alguma dignidade no reino. Não! Nós não merecemos nada. Nunca mereceremos. Mas a essência do reino traz isso para nós. Aleluia! Por isso, a partir de hoje, clame. Busque a presença do Senhor baseada em humildade, baseada em reverência, em dependência profunda do Espírito Santo, do favor divino. Porque então o reino vem. Quando nós nos despimos dos nossos rituais, o Espírito vem. A presença vem. A glória de Deus se manifesta. Porque o plano de Deus para mim e para você é justiça, paz e alegria. Não tem injustiça contra um filho de Deus que vai durar para sempre. Não tem perturbação contra um filho de Deus que vai durar para sempre. Não tem tristeza contra um filho de Deus que vai durar para sempre. Porque a essência, o tripé da nossa vivência é justiça, é paz, é alegria. Então, meus irmãos, pratique em sua vida diária, priorize a justiça, a paz e a alegria. Busque viver de acordo com a vontade de Deus e promover a justiça e a igualdade em todas as áreas da sua vida. Cultive a paz e a alegria em sua vida, mesmo em meio a desafios e dificuldades, porque aí é o teste. É hora do teste. Não é hora de escapar marcha e levar tudo à bancarrota. Não! Opa, peraí, tem um problema batendo na porta. Como que eu vou corresponder? Olá, problema. Seja bem-vindo. Senhor Deus, tua palavra diz que não há problema que chegue até mim sem que o Senhor já tenha dado com ele a solução. E continua vivendo feliz e contente, irmão. Não vai brigar logo com a esposa, não vai brigar com o gerente do banco, não vai brigar com o patrão, não vai... Cultive. Peça a presença de Deus até que ele traga a plena paz e a plena alegria sobre a sua vida. Seja um agente de justiça e paz em sua comunidade e no mundo. Busque promover a justiça e a igualdade e seja um instrumento de paz e reconciliação. Porque bem-aventurados, felizes são os que têm sede e fome de justiça, e felizes são os pacificadores. Esse é o reino de Deus. Fique de pé, meu irmão e minha irmã, e tome decisões
neste momento.